Olá, senhoras e senhores. Na aula de hoje nós vamos resolver a sua atividade número 5 a respeito de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. A primeira questão diz assim, no gráfico abaixo da velocidade de um móvel em movimento uniformemente variado em função do tempo, pode-se determinar, letra A velocidade inicial V0 e a aceleração A. Muito bem, velocidade inicial, o gráfico já informa aqui para a gente, no instante zero, ele partiu com velocidade inicial de menos 8 metros por segundo. A informação já está propriamente ali no gráfico, no diagrama. Ele pede a aceleração. A aceleração, pela definição, ela é a variação da velocidade no tempo. Então, a variação da velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial, e a gente vai tomar aqui que o instante zero é igual a zero, por isso que ele sai da equação. Tudo bem? Então, substituindo os valores rapidamente, nós temos que a velocidade final do objeto é de 8 metros por segundo, enquanto que a inicial era de menos 8 metros por segundo. Então, menos com menos, fazendo a análise do sinal dá mais. Então, nós temos 8 mais 8, 16, divididos por 4, temos que a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Se eu não me engano, nesse exercício ele pediu para colocar centena, dezena, unidade. Então, como resposta no gabarito, você vai colocar 004. Bom, letra B, o instante em que o móvel inverte o sentido de seu movimento. Tem duas maneiras de determinar. A primeira delas, que é um pouco mais complicada, seria utilizando a função horária da velocidade. Já provei para vocês nas outras aulas que essas duas equações são a mesma equação, porém, em uma delas é a aceleração que está isolado e na outra é a velocidade final que está isolado. Então, ele quer saber um instante, se eu tenho as velocidades e a aceleração, consigo encontrar qualquer instante. Muito bem, então substituindo os valores que a gente encontra aqui, para quando ele inverte o seu movimento, a velocidade dele vai ser igual a zero, a velocidade final dele seria zero. E a velocidade inicial dele, como já está indicado lá no gráfico, de menos 8 metros por segundo. Sabendo agora que a aceleração é de 4, a gente pode só apenas substituir. Então, o menos 8 está subtraindo, passa para o outro lado, ele vai passar somando. E o 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós temos que o instante aqui seria um instante 2 segundos, quando ele tem velocidade final igual a zero, que é justamente onde ele inverte o sentido do seu movimento. Mas a maneira mais fácil seria apenas olhar para o gráfico, Quando você olha para o gráfico, veja que ele tem velocidade negativa e depois ele passa a ter uma velocidade positiva, quando ele inverte o seu movimento. Basta observar aqui, isso daqui é no instante 2 segundos, como a gente já determinou ali pelas contas. Muito bem, na letra C ele pedia para você classificar o movimento. Então, nesse caso, a gente divide o movimento em duas etapas, Antes aqui dos 2 segundos e depois dos 2 segundos, que o movimento ele muda. Anterior aos 2 segundos, ele é um movimento retrógrado, pois a velocidade dele é negativa. E veja que o módulo da velocidade vai diminuindo com o passar do tempo, ou seja, ele está freando. Então, eu posso classificar como, além de retrógrado nessa primeira parte, ser também um movimento retardado ou desacelerado. Já para o instante a partir de 2 segundos, o movimento ele passa a ser com velocidade positiva, então ele passa a ser progressivo, e com velocidade maior que zero, e também acelerado, porque a gente observa que a velocidade vai aumentando com o passar do tempo. Bom, na letra D, está aqui a análise, E na letra D ele pede o deslocamento sofrido no intervalo de tempo compreendido entre 0 e 4 segundos. Então ele quer o deslocamento total do objeto. Deslocamento, se a gente viu um gráfico de velocidade versus tempo, eu já falei isso aqui com vocês na sala de aula, viu esse gráfico, você sua mão tem que coçar, para você poder encontrar a área do gráfico, que seria essa figura aqui. Então a área compreendida seria a área abaixo do gráfico, na verdade não é abaixo, é aquela região compreendida entre o eixo das abscissas e a sua função. Então tá aí, seriam esses dois triângulos. E quando você faz a análise desses dois triângulos, você vai ver que a área deles é exatamente a mesma, é exatamente igual. E como ele pediu deslocamento, ele está interessado tanto no movimento apenas de onde ele saiu para onde ele chegou. A diferença entre os dois pontos. E de onde saiu para onde ele chegou, a gente vê que é igual a zero. Ou seja, ele está no mesmo lugar. Passado 4 segundos, ele para na mesma posição. Então, ele inicia com uma velocidade negativa de menos 8, e depois de 2 segundos ele para, e depois de mais 2 segundos, ou seja, no 4º segundo, ele volta e está exatamente na mesma posição. Então, o deslocamento é zero. Tudo bem? Próxima questão. Considere o movimento de um
caminhante em linha reta. Este caminhante percorre os 20 segundos iniciais a velocidade constante V1 de 2 metros por segundo. Em seguida, ele percorre os próximos 8 segundos com aceleração constante, a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A velocidade inicial é de 2 metros por segundo. Calcule a velocidade final do caminhante, então basta a gente substituir na função horária da velocidade. Ele já informou os dados para a gente, ele falou que a velocidade inicial é de 2, então a gente vai substituir aqui. Ele já informou para a gente a aceleração e ele quer saber, depois de 8 segundos, qual vai ser a sua velocidade final. Então, substituindo os valores, nós temos que 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. Esse aqui é o exercício mais simples da lista, somente aplicar a fórmula aí, tá bom? Próxima questão. Também é da PUC, diz assim, um automóvel trafega em uma estrada retilínea. No instante t igual a 0, os freios são acionados, causando uma aceleração constante até anular a velocidade. Bom, aqui você vê que se ele está freando, na verdade não é uma aceleração, mas sim uma desaceleração. E ele coloca o desenho lá, o gráfico para a gente, mostrando aí uma tabela com os valores, que ele inicia com uma velocidade de 15 metros por segundo, e aí ele vai diminuindo a velocidade com o passar do tempo, até parar. Então, com base nessas informações aí, a gente tem que julgar se é verdadeiro ou falso cada uma dos itens. Então, vamos lá. Primeiro, o automóvel apresenta uma aceleração no sentido do deslocamento. Então, é falso. Essa primeira é falsa. Por quê? Porque a gente já concluiu que, na verdade, é uma desaceleração. A velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Então, se ela está diminuindo, a aceleração não é no sentido do deslocamento, ela é no sentido contrário. A aceleração ela vai aparecer aqui com o módulo negativo, tá? Enquanto a velocidade vai aparecer com o módulo positivo, a aceleração vai aparecer com o módulo negativo. A gente não estudou vetores ainda, mas quando a gente estudar vetores, essa noção vai ficar mais clara, tá bom? Por enquanto, o item é falso porque ele não é acelerado, e sim desacelerado. 2. O deslocamento do veículo nos primeiros 2 segundos é 34 metros. Então, a gente tem que saber, nesses 2 segundos aqui, qual vai ser o deslocamento do veículo. Para isso, vocês não foram apresentados ainda a função horária da posição. Então, a gente vai ter que fazer de outro método, que seria pelo gráfico. Seria traçar um gráfico aí de velocidade versus tempo. E aí, sim, a gente vai calcular a área desse gráfico. E a área desse gráfico a gente sabe que vai me dar aí o deslocamento. Tudo bem? Então, eu vou pedir para você que estiver atento agora, pausar o vídeo e analisar certinho os valores que foram colocados aqui, se eles estão condizentes com essa tabela, se você está satisfeito com esse gráfico. Após isso, vamos calcular então a área. Seria a área de um triângulo mais a área de um retângulo aqui, E aí, substituindo os valores, a área de um triângulo seria base vezes altura divididos por 2. E a área do retângulo seria base vezes altura. Fazendo a continha, nós encontramos aqui que a variação do espaço, ou deslocamento, seria de 26 metros, o que torna o item falso, porque ele afirmou que era 34 metros, tá bom? Bom, no 3, a aceleração do veículo é de menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos calcular a aceleração. Para isso, fazemos aí uso da fórmula da aceleração, que é a própria definição da aceleração. Basta substituir os valores que foram fornecidos ali para a gente na tabela. Tá bom? Aqui nós temos a velocidade final inicial, dos 3 primeiros segundos, é o que eu vou utilizar aqui. Velocidade final é de 9, velocidade inicial é de 15 metros por segundo, então fica final menos inicial, 9 menos 15, sobre 3, que ele demorou 3 segundos para variar essa velocidade. Muito bem, fazendo a continha aí, 9 menos 15 dá menos 6, fazendo a divisão encontramos que a aceleração é de menos 2 metros por segundo, ou melhor dizer, que a desaceleração tem módulo de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele afirmou que era menos 1,5, então o que torna o item errado. Próxima questão. A velocidade varia de modo inversamente proporcional ao tempo decorrido. Então, observe que à medida que a velocidade vai diminuindo, o tempo vai aumentando. Então, sim, esse é o único item verdadeiro, uma vez que eles são inversamente proporcionais. Seu aumento com o passar do tempo vai diminuindo a velocidade. Está corretíssimo. E a última aí, ele fala que a velocidade do veículo se anula no instante 7,5. Então, quando que a velocidade vai ser
velocidade final vai ser igual a zero. Então, a gente vai utilizar a equação da velocidade, que ela já está isoladinha aqui, né? A fim de encontrar qual vai ser o instante em que ele para. Então, sabendo que a velocidade final vai ser zero, né? Ele começou com uma velocidade de 15, está ali na tabela ali em cima, né? Ele iniciou o movimento com velocidade de 15, com uma desaceleração que a gente calculou aqui de menos 2, né? Então, mais menos 2 fica menos 2 vezes o tempo. Muito bem, então esse 2 está subtraindo, né? 2t está subtraindo, vai passar para o lado somando, então vai ficar 2t igual a 15. E o 2 está multiplicando, vai passar dividindo, então nós temos que o instante é no 7,5. 7,5. O que torna o item correto também, né? Eu falei que era a única correta, era 4, mas na verdade são 2, né? As duas últimas aí estão corretas, corretíssimas. Tudo bem? Próxima questão. Uma partícula que se move em linha reta está sujeita à aceleração AT, cuja variação com o tempo é mostrada no gráfico a seguir. Sabendo que no instante t igual a zero, a partícula está em repouso, calcule a sua velocidade no instante t igual a 8 em metros por segundo. Então, se ele quer a velocidade, eu vou utilizar a função horária da velocidade, que é mais fácil, e utilizar aí dos dados do gráfico, tá bom? Então, a velocidade inicial, ele diz que partiu do repouso, então a velocidade inicial é zero, tudo bem? Velocidade inicial zero. A aceleração nos primeiros 4 segundos está representada aqui, ó, no desenho. Nos primeiros 4 segundos é de 4 metros por segundo. E aí faz necessário eu fazer dois cálculos aqui. Um no instante de 0 até 4 e depois um outro cálculo aí de 4 até 8, para determinar qual vai ser a velocidade final. Então, nos primeiros 4 segundos eu tenho uma aceleração. Essa aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, substituindo-nos aqui para os primeiros 4 segundos, para determinar qual a velocidade com que ele chega neste ponto aqui, né? Depois de 4 segundos. E aí nós temos que ele atinge a velocidade de 16 metros por segundo, quando o movimento dele, né, a aceleração dele, se inverte e passa a ser negativa. Então ele estava acelerando nos primeiros 4 segundos e depois do 4 segundo ele passa a desacelerar. Vamos calcular então qual seria a velocidade final depois de 8 segundos. Muito bem. Então a gente tem que a velocidade inicial a partir deste ponto era de 16, como a gente calculou aqui, né? E nele passa a ter uma desaceleração de 2 metros por segundo. Então, substituímos aqui na aceleração. Passados aí mais 4 segundos, que é do 4 até 8, nós temos a variação de 4 segundos. Então, passou 4 segundos nessa aceleração negativa. Ele passou 4 segundos freando o carro que estava com uma velocidade de 16 metros por segundo. Fazendo a continha, 4 vezes menos 2 dá menos 8, e aí subtraindo a velocidade final dele, então, é de 8 metros por segundo. E vamos à última. Uma partícula executa um movimento retilíneo uniformemente variado. Num dado instante, a partícula tem velocidade de 50 metros por segundo e aceleração negativa de módulo 0,2 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo decorre até a partícula alcançar a mesma velocidade em sentido contrário? Então, ela tem uma velocidade inicial de 50 e ela vai atingir uma velocidade, né, final de menos 50. E ele tem essa aceleração negativa aí, né, porque ele inverte o seu sentido. Então, no desenho está aqui, né, ele faz um movimento de ida, né, até parar, e depois ele faz um movimento de volta, tudo bem? Para a mesma posição e a mesma velocidade. Então, ele estava com mais 50 metros por segundo, ele vai até parar e depois ele volta com menos 50 metros por segundo. E a gente tem que calcular qual o tempo, tanto de ida quanto de volta. E vocês vão concordar comigo que deve ser o mesmo, né? Ele vai, por quê? Porque os valores aqui são os mesmos, né? Ele vai com a mesma velocidade, volta com a mesma velocidade, só que sentido negativo. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos calcular para os dois casos. Então, assumindo aí a função horária da velocidade, nós temos a velocidade inicial e final. Velocidade final, no primeiro caso, na ida, né? Ele vai parar, então ele vai até parar, e a velocidade inicial dele era de 50 metros por segundo. Ele já informou a aceleração aqui para a gente, substituindo, então, quanto tempo demora para a gente ir, né, para o movimento de ida. Substituindo, então, final 0, inicial 50, nós temos aqui que é uma desaceleração, por isso que a gente colocou como negativo, tá bom?
e isolamos o tempo. Então, esse camarada aqui que está subtraindo, né, menos 0,2t, está subtraindo, passa para o outro lado somando, e nós temos o 0,2 multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos aqui que ele levou no movimento de ida 250 segundos. E a mesma coisa seria para a volta, mas vamos substituir os valores certinho aqui na equação para você não se perder. Veja bem, no movimento de volta, a velocidade inicial dele é 0, certo? E a velocidade final dele é menos 50. Veja que a conta vai bater certinho. A gente ainda assim tem uma desaceleração de menos 2, né, porque ela aponta no sentido contrário, né, como a gente tinha estabelecido para a direita aqui positivo. Então, para a esquerda vai ser negativo. Muito bem, então a aceleração ela está negativa, né? Ele continua desacelerando, tudo bem? E aí, né, a gente tem análise de sinal aqui, né? Mais com mais, menos com menos dá mais. Esse camarada que está multiplicando vai passar dividindo, nós temos aí os mesmos 250 segundos. Como já era esperado. Como ele quer do tempo total, né? Desde que a partícula começa até que ela volta para com a mesma velocidade, então nós temos que somar os tempos. Isso aqui é uma soma, tá? Tá errado aqui, tá equivocado no slide, é uma soma. Então 250 mais 250, nós temos um tempo total de 500 segundos. Então, alternativa letra A. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado por essa aula. A gente se vê na sala de aula ou em nossa live. Valeu, até mais!